tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Paloma, esse aqui é o canal Páginas de Luz, onde eu faço leitura bíblica. As páginas de luz estão aqui, ó, a Bíblia, certo? E nós estamos acompanhando a história de Moisés, uma história maravilhosa, incrível. Nós estamos lendo o livro de Êxodo. E no vídeo passado, eu li ali rapidamente os capítulos 21, 22, 23, que eles formam ali um bloco de leis, um bloco de ordens que Deus está passando ali para esse povo israelita, para esse povo escolhido, para esse povo santo, para esse povo que Deus escolheu como para serem, né, nação santa, né? Conforme já estamos explicando aqui ao longo dos vídeos, né? Se você perdeu alguma coisa, por favor, volta lá e assiste, não perde, é muito legal. E é uma história tão rica, né, de libertação, de sustento, né? A gente viu ali Deus mandando maná dos céus, é muito legal. E aí o que acontece? Deus ele passou os 10 mandamentos para Moisés. Depois desses 10 mandamentos veio esse bloco aí, uma série de ordens que regulam o convívio. Porque veja bem, quando a gente fala de povo sendo guiado por Deus no deserto, às vezes a nossa cabeça, talvez ela possa imaginar que fossem poucas pessoas. Mas, gente, era uma nação inteira de mais de 600 mil pessoas e esse povo só crescia, com certeza, porque eram famílias, né? E famílias crescem, né? Então era um povo que com certeza ali no deserto já foi aumentando de tamanho, né? E aí existiu então essa necessidade de colocar para essas pessoas como que elas deveriam conviver entre si. Então Deus ele mostra como ele gostaria que uns tratassem os outros, né? As responsabilidades que eles deveriam ter uns com os outros. E oferece, né, oferece aquela proposta de que realmente eles sejam um povo santo, né? Um povo ali que viveu na pele os milagres de Deus, que está conhecendo Deus ali a fundo. E essa nação poderia então apresentar Deus para outras nações, né? Se tornarem ali também intercessores, levar bênçãos para outras nações. E aí nós chegamos agora no capítulo 24 e vamos então dar sequência, né? Aqui, ó, capítulo 24, vem comigo sem demora, vamos continuar. Lembrando que eu faço vídeos aí de no máximo aí 20 minutinhos, às vezes passa um pouquinho até 30 minutinhos, mas é um tempo ali tranquilo para você conseguir acompanhar aqui comigo. Então vamos lá. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Israel aceita a aliança do Senhor. Então vamos lá. Então, o Senhor Deus, ele disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo e traga junto com você Arão, Nadab, Abiú e mais 70 líderes de Israel. Todo esse povo aí Deus está chamando para conversar. Aí ele fala assim, ó, todos devem adorar de longe, então todos vão ficar ali adorando ao Senhor de longe, e somente o Moisés será autorizado a se aproximar do Senhor. Então vai acontecer aqui um momento grandioso. Deus ele tá chamando, e enquanto o povo vai ficar adorando, o Moisés sozinho vai subir ao monte, certo? Vai se aproximar de Deus. Os outros não devem chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Então você vê aqui que a intimidade de Moisés com Deus ela era maior, certo? Ele era um intercessor desse povo, né? Junto a Deus. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, que nós já vimos quais eram, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, depois que Moisés passa ali os 10 mandamentos, passa ali todas as instruções, todas as direções, todas as ordens, todas as responsabilidades, todos ali eles declaram, né? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então eles concordam com tudo que o Senhor pediu. Vamos lá. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente viu foi anotado, né? Foi registrado. Logo cedo na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Então, ali no pé do monte, né? Logo ali no início do monte, ele fez um altar e representou ali as 12 tribos de Israel, com 12 colunas. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentar ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz, né? Fazer ali as ofertas. A gente é ofertante, não é? Quando você vai na igreja, você não oferta? Então, aqui nesse contexto também, eles levavam ofertas, tá? Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Então, aqui já tem. Eu quero que você preste atenção nessa parte, aqui agora.
Porque Moisés, ele pega uma parte do sangue desses animais, certo? E ele pegou uma parte e a outra ele aspergiu sobre um altar. Então ele pegou uma parte desse sangue, certo? Reservou e a outra parte ele derramou sobre o altar. Vamos seguindo, olha só. Depois ele pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, então olha só, uma parte do sangue foi pro altar. A outra parte agora ele vai usar aqui, ó. Pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Soa semelhante a alguma coisa para você nessa frase, ó? Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu essas instruções. Soa algo te lembrou aí? Essa parte é muito importante, eu quero que você preste muita atenção. Porque o que aconteceu aqui? Moisés, ele pegou um sangue, colocou sobre o altar e a outra parte ele aspergiu ali sobre o povo, ele lançou, né, sobre o povo. E isto representa uma aliança, representa uma eterna aliança. Isso aqui, gente, faz alusão a Jesus. Por que eu tô falando isso? Porque no futuro, a aliança de Jesus, ela é selada conosco através do sangue dele. Certo? Você pegou isso aqui? Então, eu quero que você entenda que o sangue de Jesus, ele foi selado, o sangue de Jesus, ele foi selado conosco para uma eterna aliança. Olha só, pegou, né? Então vamos prosseguindo. Depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. E embora estes nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então aqui está falando que teve uma ocasião, após essa cerimônia ali, praticamente que o Moisés fez, né? Então ele construiu um altar, ele colocou 12 colunas para representar as 12 tribos, e Deus ele tinha chamado, né, os 70 líderes, tinha chamado ali Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E aí acontece aqui um milagre, né? Deus ele permite ser visto por essas pessoas, né? E olha só o que eles viram, ó. Eles viram o Deus e sob os pés dele, então eles viram os pés de Deus, e sobre os pés de Deus havia uma superfície azulada como a safira, né? E eles participaram ali de uma refeição na presença dele. Então Deus ele permitiu isso sem que eles fossem destruídos, né? Lembrando que depois só Moisés que vai subir, né, para o monte. Então o Senhor disse a Moisés, agora, né, suba ao monte para encontrar-se comigo. Então olha só, essas pessoas elas tiveram a honra e a permissão de participar de uma refeição. Elas viram a Deus, né, sem acontecer nada com elas, mas somente Moisés que vai poder subir no monte para conversar, né? Que interessante. Então o Senhor disse a Moisés para subir, e ele falou: fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Então aqui Deus está falando que ele gravou, ele próprio gravou todos os mandamentos e ele vai entregar isso para Moisés, né? Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Então aqui aconteceu ali uma espécie de cerimônia, foi selada a aliança com sangue, teve ali uma refeição, teve ali um momento na presença de Deus, e agora Moisés vai subir para pegar ali as escrituras do próprio Deus, vai pegar das mãos dele, vai pegar direto dele lá no monte, certo? E aqui acontece já algo que depois vai ser uma polêmica. Por quê? Moisés ele fala assim: esperem aqui até voltarmos. Esperem aqui até voltarmos. Mas mais adiante a gente vai ver que esse povo ele não teve muita paciência para esperar o Moisés voltar, o que dá uma grande de uma confusão. Mas isso aí é mais para frente. Vamos continuar aqui por enquanto. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência pode consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. Então você imagina que Moisés foi subindo e uma nuvem cobriu o monte, certo? A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai
E a nuvem cobriu o Moisés por 6 dias. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Então entenda aqui. Moisés, ele começou a subir o monte. E uma nuvem cobriu o monte. E Moisés, ele passou 6 dias dentro da nuvem, sozinho, esperando. Então não é que ele já subiu direto e já foi recebido por Deus. Não, Moisés teve que ficar dentro de uma nuvem sozinho por 6 dias, esperando ali, para depois, no sétimo dia, ele foi chamado. Ele esperou para ser chamado, né? Olha só, para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Então, quando elas olhavam para o monte, o que elas viam era um fogo consumidor, né? Moisés desapareceu na nuvem ao subir no monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, olha só, Moisés, ele ficou, gente, lá em cima 40 dias e 40 noites. Primeiro ficou ali esperando dentro da nuvem os 6 dias para ser chamado no sétimo, né? Então ele teve que ter paciência para esperar. E depois ele passou 40 dias e 40 noites lá em cima, certo? E aqui nós vamos para o capítulo 25. Ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés. Então, já aqui o Deus já está falando com Moisés. Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas, aceite as contribuições de todos, cujo coração os dispuser a doar. Gente, eu quero que você preste atenção nisso aqui também, porque isso aqui é muito importante. Deus está falando para Moisés aceitar as ofertas. Mas olha aqui, esse abre aspas e fecha aspas. Aceite as contribuições de todos, cujo coração os dispuser a doar. Aqui está falando assim, você vai aceitar as ofertas do povo, mas a oferta ela não é obrigatória, é uma oferta voluntária. É uma oferta que, vamos dizer assim, para as pessoas fazerem as ofertas de coração. Deus ele não está obrigando a levar as ofertas, ele está deixando muito claro aqui. Aquelas cujo coração os dispuser a doar. Ou seja, quem sentir no coração de fazer a oferta, quem sentir no coração de entregar a oferta, é para ele receber. Não, não é algo obrigatório, tá bom? Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles, né? Ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um tabernáculo para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Então, olha só, aqui no capítulo 25, nós chegamos na parte do tabernáculo. Se você nunca ouviu falar de tabernáculo, tabernáculo seria, então, o significado de tabernáculo é tenda, ou habitação, ou moradia. Então, você imagine que seria construída uma espécie de moradia para Deus aqui na terra, mostrando que Deus ele tinha a intenção de habitar no meio do povo. Você imagina que Deus, ele é um Deus grandioso, ele mora no céu, gente, ele é grandioso, mas ele teve a intenção de ter a sua presença, né? O tabernáculo significava ali a presença de Deus aqui na terra, né? A vontade dele de ter uma comunhão ali com o povo de forma mais direta, né? Olha só. E aí aqui ele deixa muito claro. Esse tabernáculo ele vai ser construído conforme as instruções que eu vou dar, e você vai receber ofertas que obviamente vão ajudar na construção desse tabernáculo, mas ofertas que sejam doadas de coração. Não é algo obrigatório. É para doar. As pessoas que quiserem doar será aceito, né? As pessoas que quiserem doar vão doar. E aqui, instruções, tá no finalzinho aqui já. Instruções sobre a Arca da Aliança. Agora ele vai falar, então aqui ele falou do tabernáculo, agora ele vai falar da Arca da Aliança. Faça para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15 de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Se você não estiver entendendo, se você quiser visualizar melhor o que é um tabernáculo e o que é uma Arca da Aliança, você pode estar pesquisando mais aí no Google, que você vai achar diversas e diversas e diversas imagens, tá bom? Se você não entender exatamente as medidas aqui, não tem problema. Eu vou até passar de uma forma mais rápida, mas o importante é a gente saber que é Deus que está orientando nessa construção.
Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Então você vê que aqui é uma certa construção que a gente não vai entender muito, mas é importante ler, certo? Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Então aqui, essa arca da aliança, justamente ficariam as tábuas que tinham ali as escrituras que Deus estava entregando para Moisés. Era para isso que ele estava recebendo ser colocado ali dentro. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação de ouro puro, deve medir 1,15 m de comprimento, 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca, e ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, eu virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei os meus mandamentos para o povo de Israel. Aqui, mais uma instrução. Agora, instruções sobre a mesa. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Então é uma mesa, uma mesa. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro, com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas, jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Então aqui seria uma mesa, né, aonde essa mesa seria usado para ofertas, e aqui Deus ele está falando que também seriam colocados sobre as mesas, sobre a mesa, os pães, né? Esses pães ali que seriam pães sagrados, né? E, para finalizar, instruções sobre o candelabro. Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de amendoeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Vamos seguindo, já tá acabando. Aguenta aí. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 kg de ouro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Eita, meu celular caiu pra frente aqui, gente, mas é porque hoje eu não achei meu suporte, eu só apoiei ele aqui. E ok, então nós encerramos aqui essa parte onde Deus fala do tabernáculo, da arca da aliança e da mesa dos pães, né? Nós finalizamos aqui e agora nós vamos refletir a respeito de tudo que aconteceu. Então você percebeu que Deus ele chama todos ali para adoração, ele chama todos ali para aliança, uma aliança importantíssima, uma aliança que foi selada com sangue e que futuramente, né, é uma representação da aliança de Jesus conosco, né, com todos nós que somos, né, o povo de Deus, todos nós, mulheres, homens, crianças, todos nós temos essa aliança de sangue que foi feita através do sangue de Jesus. Mas ali naquele momento, então, Moisés, para representar, ele usou o sangue ali de animais para selar essa aliança, né? E você vê o grau de intimidade que Moisés ele tem com Deus. E isso representa. Aí você fala, mas poxa vida, como que se faz para ter uma intimidade com Deus assim tão grande? E eu falo aqui para você, né? Reverência, obediência. E você vê que Moisés sobe ao monte, quanto mais ele sobe, mais ele entende. Então, quanto mais a gente aprofunda a nossa intimidade com Deus, mais coisas a gente vê, mais coisas a gente entende, né? Então, o meu desejo para sua vida é que realmente você, através de reverência, através de obediência, consiga cada vez mais aprofundar a sua intimidade com Deus, né? E aí,
Vai passar um episódio aqui depois com relação à obediência do povo, porque o Moisés ele sobe e o povo fica lá embaixo. E o povo não aguenta ficar lá embaixo os 40 dias e 40 noites sem notícias de Moisés. Isso dá uma tremenda de uma confusão, mas só que é mais pra frente. Então você vê que ali eles firmam o sim deles, eles falam sim, nós obedeceremos, mas que fique muito claro aqui pra nós, né? Não adianta a gente falar o sim pra Deus, não adianta você ter feito o batismo, não adianta você ter dado o seu sim pra Deus se você permanece em desobediência, se você permanece fazendo coisas erradas, né? O nosso sim não basta se for um sim que não venha acompanhado de mudança, né? Mudança de atitude, mudança de comportamento, responsabilidade, né? Reverência, obediência, tudo isso, né? E aí, olha só, Moisés ele entra na nuvem, gente, por 6 dias e Deus só chama ele no sétimo. Você imagina, né? Moisés era um homem paciente no silêncio. Então aqui fica muito claro, né, que o silêncio de Deus, tem momentos em que Deus ele é puro silêncio, mas ele não está ausente não. Silêncio é preparação. Moisés ele foi ali no meio da nuvem preparado, ele foi preparado para ouvir, né? Então, também a gente tem que entender que o silêncio de Deus também é uma fase importante de preparo para nós. Então, às vezes você tá, nossa, mas Deus não tá mostrando nada, não tá falando nada comigo, não, né? Mas às vezes o silêncio de Deus, ele é um preparo para as nossas vidas, né? Aqui uma parte muito, muito, muito importante. Você vê que Deus, ele começa a dar instruções ali para a construção do tabernáculo e das outras coisas, e ele diz para Moisés aceitar ofertas para a construção de tudo isso. E ele fala: olha, você vai aceitar ouro, você vai aceitar prata, você vai aceitar tecido, você vai aceitar uma série de coisas, né? Mas as ofertas, elas serão feitas de coração, não é para obrigar ninguém. O que eu quero dizer com isso, gente? Isso aqui é muito importante. Quando a gente vai ofertar, primeiro, que se algum lugar te obriga a ofertar, já tá errado, né? A oferta, ela é voluntária. Já tá errado. Se alguém te obriga a ofertar, já tá errado. Nós devemos ofertar? Sim, com certeza, pelo amor de Deus. Nós devemos sim ofertar. Mas aqui Deus ele deixa claro, oferta feita de coração. Não, assim, tente, né? Tente não ofertar de uma forma tão, tão metódica e tão automática, né? Porque tudo que a gente faz para Deus tem que ter uma entrega nossa. Tem que ser feito ali de boa vontade, tem que ser feito ali de coração. Se você falar assim, pô, que chato que eu tenho que ir lá e que eu tenho que levar e que não faça isso, né? Se você quer separar a sua oferta, faça isso com consagração, faça isso com a consciência, faça isso quando você pode fazer. Deus, ele não quer que você faça nada que você não pode fazer. Deus é o primeiro que conhece a tua situação, ele é o primeiro que conhece a tua história, ele é o primeiro porque ele te fez. Ele criou você, ele sabe quem é você, ele sabe teu endereço, ele sabe teu nome, ele sabe onde você mora, ele sabe a tua realidade, ele sabe tudo, certo? Então isso é muito importante. E aqui chegamos, né, nesse trecho de tabernáculo, né? Você vê que Deus ele quer habitar, ele quer comunhão com esse povo. Olha que coisa mais linda. Deus tão grandioso ele querer habitar entre o povo, né? E a arca da aliança, você vê que ela representa ali, primeiro que as tábuas dos mandamentos vai ser colocado ali, né? Mas segundo que toda essa construção tem um significado também, né? Então representa a madeira representa a humanidade, o ouro representa a divindade, esses dois querubins, um de frente para o outro, representam ali a reverência, né? Então tem todo um significado que se você quiser aprofundar você pode estar pesquisando. É muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses itens, né? E sobre a mesa dos pães, eu quero finalizar aqui falando sobre a mesa dos pães. Porque o que acontece? Ele fala ali que para ser construída uma mesa, né, onde vai ser as ofertas, onde vai ficar os pães, mas olha que interessante, que esses pães eles vão ser renovados diariamente. E o que isso significa? Ah, os pães eles vão ser renovados diariamente. Significa que nós devemos nos alimentar do que provém de Deus diariamente, né? Buscar a Deus não é para ser um evento, uma vez no ano. Não, é para ser feito diariamente, né? O Deus é o nosso alimento, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o pão. Por que ele é chamado de pão da vida? Porque a gente tem que se alimentar dele diariamente, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente está se alimentando dele, né? O pão da vida, a gente está se alimentando da palavra de Deus, a gente está se alimentando do conhecimento sobre ele. Então, que você busque a Deus, que você busque a Jesus diariamente, né? Tire aí 5 minutinhos do seu dia, né? Às vezes a gente começa com 5 minutinhos, quando vai ver já tá fazendo aí 3 horas de louvor, adoração e tudo mais. Então,
esteja na presença de Deus, certo? Um beijão pra você, a gente continua acompanhando que tem muita coisa pra vir ainda. Um beijo grande pra você, fica com Deus e até a próxima.